Gente, a gente está aqui não mais uma, mas a última mensagem da série Conheça e se Apaixone. Passou muito rápido o mês de dezembro, não foi? Com todas as festas, as celebrações, o tanto de comida que a gente comeu, os presentes que ganhou, que deu. Me pesei essa semana, eu vi que eu estou quase 20 pounds a mais do que quando eu cheguei aqui. Gente, é muito peso. Foi muitos quilinhos. Aí eu não sei se foi o casamento, não sei, não sei se foi virar pai, aí tem que ganhar aquela barriguinha dele. Mas muita coisa mudou. Nesse ano ou não mudou? Você mudou nesse ano? Eu vou falar bastante sobre isso no nosso culto da virada. Do dia 31 para o dia 1º, nós vamos passar aqui. Vamos passar adorando, recebendo uma mensagem e vamos virar o ano fazendo a melhor coisa que um homem pode fazer, orando. Então, esteja aqui da quinta para sexta-feira, que é dia 31 para o dia 1º, às 10 horas, é o horário que nós iniciamos o nosso culto aqui de virada. Amém? Está bem? Então, voltando aqui para o assunto. Se você se lembra, eu ministrei aqui nessas últimas 4 semanas Jesus como o amor em pessoa. Em seguida, eu ministrei sobre Jesus, a esperança em pessoa. Domingo passado, eu ministrei Jesus como o presente. E hoje eu venho trazer uma mensagem aqui, Jesus como o noivo. O noivo. Eu não sei se você sabe, mas a sua vida depende de como você vê Jesus. De como você se relaciona com Ele. Depende demais disso aí. Então, se você não entender, não for revelado a você a natureza de Jesus, quem Ele é, a identidade, você também não descobre quem você é. A nossa identidade verdadeira depende de conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus, o que nós sabemos sobre nós mesmos é o que o mundo diz, o que as pessoas dizem, o que os nossos alvos dizem, o que o pecado diz, sendo que nós não somos nada disso. Nós somos o que Deus diz que nós somos. E nós encontramos essa identidade em Jesus. Você sabia que uma vez um apóstolo chamado Pedro estava lá com Jesus e Jesus perguntou para ele: Pedro, quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro respondeu: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, que tu és um dos profetas. E Jesus disse assim: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Ele perguntou para os discípulos. Pedro responde: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu para ele: tu és Simão, e tu és Pedro, e sobre esta rocha eu construirei a minha igreja. Quando você conhece Jesus, reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, como o Filho de Deus, o Messias prometido, uma das primeiras coisas que vai mudar na sua vida é que você vai começar a entender quem você é e para que você foi criado. Você vai entender o propósito da sua vida. Você vai ver que é muito mais do que ganhar dinheiro, muito mais do que ser bem-sucedido, muito mais do que ser feliz, é muito mais do que isso. Deus tem um propósito para a sua vida, mas você só encontra em Jesus. É por isso que é tão importante querer saber a cada dia algo novo sobre Jesus. E esse é o objetivo dessa mensagem, porque quanto mais você entender quem Jesus é, a cada semana você vai sair daqui diferente, porque isso vai trazer uma nova ideia para você de quem você é e de quem você foi criado para ser. Está fazendo sentido para você? Então vamos orar, feche aí seus olhos, baixe sua cabeça, eu quero orar antes de eu iniciar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de meditarmos na Tua palavra e aprendermos mais sobre o Senhor, sobre quem Tu és. Eu peço, Senhor, fala conosco, fala ao coração de cada um aqui, Senhor, que nós possamos estar atentos ao Senhor, que qualquer distração seja repreendida nesse momento, Senhor.
Nós repreendemos isso porque nós queremos ouvir de Ti. Que o Senhor abra o nosso entendimento para entender, Pai, as Tuas palavras e o que o Senhor deseja falar conosco. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Se você tem aí a sua Bíblia, eu vou pedir para que você abra em Efésios, no capítulo 5, versículo 32. Efésios, capítulo 5. Versículo 32. Você pode usar a sua Bíblia impressa ou o seu celular, o que for mais prático para você. Efésios capítulo 5, do versículo 32. Amém? É só um versículo, mas gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. A união entre Cristo e sua igreja. Um mistério grandioso. Aqui é a carta de Paulo aos Efésios. E Paulo é uma das pessoas na Bíblia que, ao trazer esse ensinamento no capítulo 5, onde ele está ensinando os maridos no relacionamento com as esposas com os maridos, ele faz uma comparação. E uma das partes que ele diz é: maridos, homens, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Assim, ao ponto de entregar a sua própria vida por ela. Então, Paulo ele é uma das pessoas que está se referindo a Jesus como o noivo da igreja. Essa é uma das citações que nós vamos encontrar que se refere a Jesus como noivo. No Velho Testamento nós também encontramos Isaías se referindo a Jesus como o noivo. Olha aqui, Isaías capítulo 62, no versículo 5, fala assim: assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você, assim como um noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. João Batista também se refere a Jesus como noivo. Lá em João capítulo 3, 29, fala assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Então nós vamos encontrar citações e apontamentos para Jesus como noivo, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Sendo que até o próprio Jesus se referiu a ele mesmo como noivo. Você sabia disso? Há um momento em que os discípulos de João vêm ao encontro de Jesus e questionam Jesus a respeito do jejum. E dizem: Jesus, por que vocês e os seus discípulos não jejuam como nós e os fariseus? Por que vocês não estão fazendo isso? E Jesus fala o seguinte: por acaso os amigos do noivo devem ficar de luto quando o noivo ainda está presente? Chegará a hora, chegará o tempo em que o noivo será tirado de vocês. E aí sim, vocês jejuarão. Então ele se referiu a ele mesmo como o noivo. Então talvez você já tenha escutado essa expressão de que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Mas talvez até hoje você ainda não conseguiu entender muito bem esse relacionamento de Jesus como o noivo. Essa revelação de Jesus como noivo. Primeiro, antes de tudo, para a gente entender isso, nós precisamos entender como funcionava um casamento na época de Jesus. Na época em que a Bíblia foi escrita. Eu vou te contar, Jesus era judeu, então o casamento que acontecia naquela época era um casamento judeu. E o casamento judeu ele era geralmente feito em 3 partes, ou 2, dependia da situação. Ele era em 3 partes quando era o pai quem escolhia a noiva para o filho. Então o pai conversava com o pai da noiva, faziam um trato, um acordo, e essa era a primeira etapa. Depois era a etapa em que o filho dele, no caso o noivo, via e se encontrava com a família e ali fechava oficialmente aquele trato, fazia o pagamento e estava feito. E depois de mais ou menos um ano,
o noivo vinha de surpresa, havia uma festa e ali acontecia o casamento. Isso era quando acontecia em 3 etapas. Quando acontecia em 2, era o seguinte: o homem se interessava por uma mulher, ou o pai dizia que era mulher para ele. Ele tinha que preparar uma carta ou um documento, onde ele ia até a família da noiva, apresentaria aquele documento era uma proposta. Ele dizia assim, naquele documento ele ia dizer o porquê que ele queria casar com aquela moça, e ia ali dizer também o valor que ele iria pagar por aquela esposa. Sendo que o valor não poderia ser baixo. Se fosse baixo, era uma ofensa para a família. Porque aquele valor estaria revelando o valor que o noivo estava dando à noiva. Você está entendendo como funcionava? E depois de fechar esse acordo, se o pai da noiva aceitasse aquilo ali, o noivo vinha ao encontro da noiva e fazia à noiva uma promessa. E ele, dentro dessa promessa era: eu estou indo preparar um lugar para você, para nós como casados. E depois eu volto para nós nos casarmos. Você já entendeu alguma comparação aqui com Cristo nessa história? Em como já funcionava o casamento com a revelação de Cristo? No de 3 etapas, eu diria que a primeira etapa, onde o pai já faz aquela promessa, estaria relacionado ao início de tudo, de quando a Bíblia diz que nós fomos predestinados à salvação. Como que Deus já havia proposto que nós fôssemos salvos. A segunda etapa é a vinda de Cristo, a primeira, de quando Jesus veio. Jesus veio, no caso o noivo veio, pagou o preço pela noiva, no caso a igreja, pagou o preço por nossos pecados, nos fez a promessa de que voltaria. Você lembra da passagem que Jesus diz: na casa de meu pai há muitos lugares. Eu vou lá preparar um lugar para vocês. Você lembra disso? Então Jesus faz essa promessa e volta ao céu. Então não está relacionado aqui com esse casamento. Você já está entendendo aqui como Jesus ele se revela por meio dessa história, de como as coisas funcionariam. E o casamento? O casamento, no caso, se refere à segunda vinda de Cristo, à volta de Cristo. Jesus subiu ao céu, mas ele prometeu que voltaria para nos buscar. Então, basicamente, assim que funcionava o casamento. Então, antes de eu continuar, eu quero fazer uma oração mais uma vez com você. E essa oração é em relação a um novo entendimento de quem Jesus é. Principalmente por essa revelação como noivo. Então, feche aí seus olhos mais uma vez. Agora eu vou pedir para você repetir essa oração comigo. Deus, me revela quem tu és, por meio de Jesus. Me ajuda a entender, a ver Jesus como o noivo. Abre o meu entendimento e o meu coração, e que eu seja transformado por essa revelação. No nome de Jesus. Amém. Então, se você sabe, a vida entre um noivo e uma noiva, a preparação para o casamento, a vida de casado, tudo exige muita coisa. Compromisso, não é verdade? Amor, paixão, escolhas, não é verdade? Assim também tem a ver o nosso relacionamento com Deus. Exige todas essas coisas. Então hoje eu venho aqui ministrar, vou trazer para você alguns princípios que devem mudar em nosso coração quando nós entendemos que Jesus é o noivo. Porque quem é a noiva? A igreja. Mas quem que é a igreja? Somos nós somos a igreja. Então nós precisamos entender esse relacionamento de noiva e noivo com Deus, com Jesus Cristo. Você está entendendo? Você está comigo? Então vamos lá, o primeiro princípio, para que você guarde em seu coração.
De preferência, se você puder anotar, anote para que você não esqueça isso. Viva como separado. Viva como uma pessoa separada. Viva como uma pessoa separada. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5, foi a passagem que eu pedi para você deixar aberta. Efésios capítulo 5, mas agora no versículo 25 ao 27. Fala assim, ó. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, e sacrificou-se por ela. Agora olha isso aqui. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Santa e inculpável. Quando eu falo aqui de uma vida separada, viver separado, isso se refere a uma vida santa. Uma vida santa. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe o que acontecia com uma noiva depois que o noivo pagava o preço por ela? Ela estava separada para ele até a volta dele. Está entendendo? Como assim separada? Ela não podia ser dada a nenhum outro homem. Ela não podia se deitar, nem se relacionar, nem fazer nada com outro homem, porque ela já tinha um noivo, já tinha um marido, já tinha alguém que ela estava prometida, que ela estava separada para ele. A mesma coisa somos nós. Quando eu entendo que Jesus é o noivo, eu não vou mais viver minha vida de qualquer jeito. Eu vou viver como alguém que está separado para a vinda de Cristo. É por isso que eu vou viver uma vida santa, porque Ele pagou o preço pela minha vida. Você está entendendo? Agora, você sabe uma coisa que mudava muito depois que um noivo pagava o preço pela noiva? A noiva ficava conhecida pelas pessoas ao redor como alguém separada e cara. Pegou isso aí? A noiva ficava conhecida como alguém separada e cara. Então, quando ela passava nos lugares, ou quando alguém ouvia falar dela, provavelmente as pessoas tinham aquele pensamento: aquela lá é uma separada. Aquela lá é alguém que custou muito caro e o fulano pagou esse preço todo por ela. Você está entendendo? Agora, olha, você sabe que essa fama não era dada somente porque as pessoas sabiam o que tinha sido pago por ela, mas porque quando ela entende o quanto foi pago por ela, ela vai se comportar diferente. Você está entendendo? Cara, a noiva, ela está assim: foi pago um alto preço por mim. No entanto, eu sou valiosa. Eu não posso andar de qualquer jeito mais. Eu não posso andar como eu andava antes. Eu estou separada. Eu sou diferente. Eu custei caro. Então, olha, entenda uma coisa. O seu comportamento depende do valor que você acha que você tem. O seu comportamento depende do valor que você acha que tem. Se você entender quão alto foi o preço pago por você, você nunca mais vai se comportar do mesmo jeito. Nunca mais. Você sabia que muitos erros que nós cometemos é porque nós estamos tentando ser valorizados pelas pessoas? Quantas vezes você está perdendo tempo da sua vida tentando fazer com que outros te deem valor? Você precisa entender que o seu valor já foi dado. Então hoje nós estamos em tempos em que mulheres acham que vão ser valorizadas por causa do seu corpo ou por causa da sua beleza. Entenda, não é isso que te dá o teu valor. O teu valor já foi dado, ele foi pago numa cruz. Homens, o seu valor não está na sua carreira. O seu valor não está no seu dinheiro, não está no seu sucesso. O seu valor está no que Jesus pagou numa cruz. Você já foi valorizado. Entenda isso.
Você custou caro, você é precioso, você tem um valor muito alto. Está na hora de começar a viver de acordo com esse valor. Então, olha, quando você entende isso, até quando se trata de relacionamento, quando se trata de namoro, se você entende o seu valor, você não vai se entregar para qualquer pessoa. Porque você entende o quão valoroso você é. Você vai ser seletivo, porque você entende o seu valor. Então, você não vai se desesperar e simplesmente se entregar a qualquer um ou qualquer uma. Você está entendendo? Porque, olha, uma mulher que entende o seu valor, ela vai dizer, rapaz, um homem, para me ter, ele vai ter que ralar. E muito. Já o homem, por entender o seu valor, ele não vai escolher qualquer mulher. Ele vai ser também muito seletivo. Não vai fazer de qualquer jeito. Agora, quando você não entende o seu valor, qualquer coisa serve. Quando você não entende o seu valor, qualquer coisa serve. Está entendendo? Então começa a entender o valor que foi pago por você, para você começar a se comportar e começar a viver de acordo com o valor que você tem. Não rejeite o valor que foi pago por você. Jesus Cristo morreu numa cruz por você. Ele não entregou qualquer coisa, ele entregou a própria vida. Ele pagou o maior preço que essa terra já viu. Você está entendendo? Está comigo? Então, não esquece disso não. Um segundo princípio. Anota aí. Queira ser apaixonado. Queira ser apaixonado. 1 João, no capítulo 4, versículo 19, fala assim, ó. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você sabe uma das coisas que muda na nossa vida quando nós entendemos Jesus como o noivo? É porque eu entendo assim, ó, cara, Jesus pagou um preço alto por mim. No entanto, isso revela que Ele me ama. Eu não mereço, eu não me esforcei por esse amor, porque eu vivo errando, eu sou falho, mas mesmo assim, Ele me amou e pagou um preço caro por mim. Agora me diz, qual que é o mínimo que você e eu podemos fazer? Amar de volta. Ser recíproco. Ser recíproco. Quando você entende o quanto você é amado, o mínimo que você pode fazer é querer amar de volta. É querer ser apaixonado. E o amor que Deus tem para você, revelado por meio de Jesus, não é um amorzinho platônico. Não é uma paixãozinha. Não é um interessezinho. É um amor verdadeiro e sacrificial. Então, que tipo de amor Ele está esperando de você? O mesmo. Agora me diz uma coisa. Você ainda está achando que o contrário de amor é ódio? Você ainda está pensando, eu não odeio Deus, então tá bom. O que eu sinto por Ele já é o suficiente. Para e pensa um pouquinho. O amor que você tem por Deus, o que você sente hoje por Deus, você acha que é pelo menos parecido com o que Ele sente com você? Ou você acha que deveria ser muito mais intenso? Deveria ser muito mais, não deveria? Então queira amar mais. Não se conforme com o que você sente agora, porque eu quero te dizer, é pouco. Comparado ao amor que Ele tem por você e por mim, o que eu e você está sentindo por Ele agora ainda é pouco. Então eu preciso ter um desejo no meu coração do seguinte, eu quero te amar mais, Deus. O Senhor me amou tanto. O Senhor pagou um preço tão alto por mim. Eu preciso ter um desejo no meu coração de me apaixonar, de amar mais. Eu não posso me conformar com o que eu sinto agora. Então, quando eu entendo que Jesus é o noivo, eu entendo o quanto eu preciso ser recíproco. Pensa nisso aqui. O que é que você acha que é mais frustrante para um noivo?
Um noivo apaixonado. O que você acha que isso é mais frustrante, que é mais doído? Não ser correspondido. O que você acha que machuca mais a Deus? É você não amá-lo. É o que mais entristece a Ele. Entristece demais, simplesmente pelo fato de que Ele te ama. Simplesmente por causa disso. Porque quando você ama, você não dá nada esperando as coisas em troca, mas você espera amor, você espera ser amado também. Você está comigo? Então, olha, chegou a hora de parar de tratar Jesus com indiferença. Chegou a hora de parar de tratar Jesus como se ele fosse somente uma religião. Como se ele fosse somente o domingo, como se ele fosse somente a igreja. Ele é muito mais do que isso. Ele quer ser a sua vida. Você quer saber uma das marcas de uma pessoa apaixonada? Ela pensa no outro o tempo todo. Ela sente saudade. Ela quer estar junto. Ela quer passar tempo pertinho. Ela quer ouvir o outro. Ela quer falar com o outro. Então, uma pessoa apaixonada por Jesus, você acha que vai ser expresso como? Você vai querer ter tempo com Ele. Você vai querer ouvir o que Ele tem a dizer. Você vai querer agradá-lo. Você vai pensar nele constantemente, nas coisas dele constantemente. Você está entendendo? Então, olha, queira se apaixonar mais. Queira amar mais. O terceiro princípio. Anseie a vinda do noivo. Anseie pela vinda do noivo. Apocalipse capítulo 22, no versículo 17. Fala assim, ó. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. A água da vida. Agora vai mais uma coisa aqui, olha. Qual que você acha que é a marca de uma noiva apaixonada? Ela sonha com o dia do casamento. Ela sonha com o dia do casamento. Ela mal pode ver a hora de chegar e estar diante de seu noivo, para que aquele relacionamento venha se concretizar, venha ser selado. Está comigo? Então, olha, você sabe uma coisa que é muito esquisita? É quando... É uma marca, olha, quando você não entende, quando você não consegue ainda compreender no seu coração de ver Jesus como um noivo, você não consegue ansiar pela vida dele. É por isso que muita gente tem medo da volta de Jesus ao invés de ansiar por esse dia. Porque talvez ainda não assumiu o lugar de noiva, o lugar de igreja. A noiva não tem medo da vinda do noivo. Ela anseia por esse momento. Então, olha, eu e você precisamos ansiar por este dia. Eu preciso ansiar pelo retorno do noivo, o retorno de Jesus. O dia que ele vai vir me buscar você. Amém? E o que é que acontece se você sonha por esse dia? Se você anseia por esse dia, você sabe o que é que você faz hoje? Você se prepara para esse dia. Você se prepara para o casamento. Cara, na nossa vida, assim, no mundo, você vai ver hoje em dia, quando uma noiva vai casar, o que é que ela faz? Uma das primeiras coisas. Eu tenho que perder peso para caber no para caber no vestido. Ela já diz, eu tenho que preparar a pessoa que vai arrumar meu cabelo, que vai preparar a minha unha. Ela quer se preparar para o dia do casamento. Nós precisamos estar sempre nos preparando para o dia da vinda de Cristo. Então, olha, sabe o que é uma pergunta que você deve se fazer? Tem certas coisas no seu dia a dia que você não deveria estar fazendo. Você sabe disso, né?
Não faça o que você não gostaria de estar fazendo no dia que Jesus voltasse. Não faça. Porque não queira ser pego num dia desse. Entendeu? Se algo desagrada a Jesus, eu não quero fazer. Eu não quero fazer. No dia que Jesus voltar, eu quero ser pego fazendo algo que agrada a Ele. E como nós não sabemos nem o dia nem a hora que Ele voltará, o que é que nós fazemos? Nós buscamos agradar a Ele o tempo todo. Nós buscamos estar fazendo o tempo todo aquilo que agrada ao noivo. Nós nos preparamos para essa vinda. Então você nunca mais vai viver do mesmo jeito quando você entender que Jesus é o noivo. Amém? Tá fazendo sentido aí para você? Então anseie por essa volta. Anseie por esse dia. Agora, para encerrar, o último princípio que eu quero compartilhar com você é o quarto e último. Tenha a certeza que Ele voltará. Tenha certeza que Ele vai voltar. Você sabe por que nesse casamento que eu falei para você, dos tempos de Jesus, da época em que a Bíblia foi escrita, você sabia que a noiva e os familiares da noiva tinham muita certeza que o noivo voltaria? Sabia disso? Agora você tem ideia por quê? Por causa do preço que foi pago. O noivo, ele não deu trocadinho pela noiva. Ele pagou um preço muito alto. É por isso que havia certeza de que ele voltaria. Então você precisa ter certeza de que Jesus vai voltar. E sabe qual que é o motivo? Primeiro, Ele pagou um preço muito alto por você e por mim. Segundo, Ele não é homem para mudar de palavra. O que Ele diz se cumprirá. Tudo que Ele falou se cumprirá. Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12 e 13, fala assim, Jesus disse, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Uau! Jesus disse, eu vou voltar. Então, olha, você como a noiva de Cristo, não esqueça disso. Não perca a esperança. Não esqueça disso, porque se você esquecer disso, você vai simplesmente mergulhar numa vida de pecado, numa vida que desagrada a Deus, porque você não está nem aí se Ele vai pegar você fazendo o que você está fazendo. Então, não esqueça. Ele vai voltar. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu te peço pela vida de cada um que está aqui e que está nos acompanhando online. Que o Teu Espírito Santo venha estar agora fazendo cada um entender essa mensagem. Que Tu és o noivo e nós somos a igreja, a Tua noiva, tão amada, que o Senhor nos deu valor. Pai, antes de Ti, nós não tínhamos valor. Éramos simplesmente escravos do pecado, sujos. Mas o Senhor pagou um alto preço por nós e nos disse o quão valiosos nós somos para Ti. O Senhor nos amou, mesmo sem nós merecermos. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Nós Te agradecemos. Peço que você repita essa oração comigo. Jesus,
muito obrigado por entregar a sua vida por mim, por pagar um preço tão alto pela minha vida. Me perdoa. Eu admito que eu cometi erros, que eu não tenho vivido de acordo com o valor que o Senhor me deu, que eu tenho te desagradado, te entristecido. E hoje eu entendo, Pai, que não existe vida sem Ti, que Tu és o único que pode me perdoar, que pode me salvar, resgatar-me e me dar uma vida verdadeira. É por isso que hoje eu decido te entregar a minha vida, para que Tu faça dela o que Tu bem quiseres. Eu quero te amar. Eu quero te corresponder nesse amor. Eu não quero mais te tratar com indiferença. Eu quero pensar em Ti o tempo todo. Eu quero viver para Te agradar. Então toma tudo, Senhor. Jesus, eu te convido. Entra no meu coração e faz morada. No nome de Jesus. Amém. Mantenha seus olhos fechados, sua cabeça baixa. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você toma essa decisão nessa noite, quero pedir para que você levante a sua mão. Eu só quero orar por você. Pedir que você levante a sua mão. Se por algum motivo um dia você entregou sua vida a Jesus, mas acabou se desviando dos caminhos dele, e hoje você deseja voltar para o Pai, se arrependendo dos seus pecados, vou pedir para que você também levante a sua mão. Amém. Amém. Vou orar mais uma vez, encerrando esse